Queridos amados irmãos e irmãs, bom dia. Hoje é sábado, dia 22 de fevereiro de 2020. A igreja celebra hoje a Cátedra de São Pedro. O evangelho de hoje está em Mateus capítulo 16, versículo do 13 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outro ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos e irmãs, nesse texto de hoje, nós observamos o primado de Pedro ao celebrar hoje a cátedra de Pedro, a cadeira, né? A cátedra é a cadeira que está na catedral, né? Chama-se cátedra, a cadeira episcopal, a cadeira que somente o bispo senta, porque ele faz parte do colégio apostólico de Cristo. Então é hoje que a igreja celebra a festa da cátedra de Pedro, ele como o primaz, o primeiro a ser, depois de Cristo, aquele que vai conduzir o grupo dos discípulos. E como é que nós, católicos, temos essa certeza? Por conta desse evangelho que acabamos de ouvir. Nesse evangelho de hoje, nós vimos claramente Pedro tomando a frente, além dos outros discípulos. Ali estavam os 12 discípulos de Jesus, mas somente Pedro é movido pelo Espírito Santo. E uma vez que Pedro é movido pelo Espírito Santo, é a palavra de Jesus que ali vai dizer para ele: Simão, bendito és tu, filho de Jonas, porque tu és Pedro, tu és a pedra que eu fundarei a minha igreja, a igreja única, uma, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nas tuas mãos eu te darei as chaves dos céus. É interessante quando nós tomamos essa leitura e para entendermos que chaves são essas chaves do céu entregues na mão de Pedro, daquele que é o primeiro dos discípulos, né? Daí se origina a palavra Papa. A palavra Papa, que o primeiro P quer dizer primeiro, o A quer dizer apóstolo, o P primeiro, o A assembleia. Primeiro dos apóstolos, primeiro da assembleia. Ao mesmo tempo que Papa é também derivado de uma palavra que no português se traduziria do italiano para papai, né, carinhosamente falando. Então é o pai da igreja, é o pai dos discípulos, é aquele que orienta a luz do Espírito Santo através de uma ordem, do mandato do próprio Cristo, onde coloca nas mãos dele as chaves dos céus. E que chaves são essas? São os sacramentos. As 7 chaves são os 7 sacramentos da igreja que nós podemos desfrutar durante toda a nossa vida. O batismo, a primeira Eucaristia, depois a crisma, o matrimônio, a unção dos enfermos, o ministério da ordem, não é? O sacramento também da confissão, da reconciliação. São esses as chaves que cada vez que nós vamos usando, nós vamos
participando, nós vamos abrindo portas para o reino dos céus. Nos aproximamos cada vez mais do céu quando nós começamos a abrir essas portas, usando dessas chaves, que são os sacramentos dados à igreja para o bem de toda a humanidade. E a Pedro, Jesus vai dizer hoje claramente tudo. Que coisa fantástica. Não é algumas coisas. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. E tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Daí porque a igreja outorga a comunhão dos santos, desde a questão do sacramento da reconciliação, da penitência, do perdão, até chegar à canonização. Uma ordem dada a Pedro por Jesus Cristo. E de Pedro aos seus sucessores, até o nosso Papa, que hoje nós temos, o Papa Francisco, o qual nesses últimos tempos está sendo muito batido, tem sido muito agredido verbalmente pelas mídias sociais e até por muitos católicos. É uma pena não entender que Pedro ainda continua no meio de nós, guiado pelo Espírito Santo para dirigir toda a Igreja de Cristo. E que assim seja. Nesse dia de hoje, dia da Cátedra de Pedro, nós possamos, com muito amor, abraçar a Igreja que Jesus deixou para nós, para nos conduzir até o Reino dos Céus. Seja contigo nesse sábado de Carnaval a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.